nos concede de estarmos aqui, né? Fábio Júnior aí parabenizou os irmãos que deixaram aí hoje suas camas quentes, né? Nesse frio, e graças a Deus vieram para mais uma importante ou algumas importantes lições. Cada faixa etária com certeza aprendeu algo riquíssimo, pautado aí na palavra do Senhor. Irmãos, vamos ler um texto bíblico, capítulo de número 7, do livro de 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Vamos ler o versículo de número 2, o versículo de número 3, 4, 5, o versículo de número 7 e 8. E também, para finalizar, o versículo de número 12. Temos uma palavra do Senhor neste importante capítulo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Versículo 2 diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Versículo de número 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel, diante da ordem do profeta Samuel, estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, que debaixo da orientação do profeta estavam congregados diante do Senhor, ficaram com medo, temeram por causa dos filisteus, natural. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, ali congregado diante do profeta: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Verso 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, um riquíssimo texto, com várias lições que implicam ao nosso posicionamento também diante do Senhor como povo de Deus. Nós temos aqui Samuel no exercício do seu ministério, e nós sabemos que Samuel foi um grande personagem, principalmente para fazer várias reformas e direcionar o coração, a atenção, a disposição, o posicionamento dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, ao seu Deus, para assim desfrutar desse relacionamento através de provisões, proteções,
através de situações que o Senhor tinha a realizar para que o nome do Senhor fosse glorificado e, consequentemente, Israel pudesse reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Mas quando nós olhamos esse contexto, né, de conversão, de retorno ao Senhor, de orientação pontual, nós percebemos aqui que Samuel ele quer também identificar e transmitir uma importante mensagem, um importante testemunho, depois dessa grande vitória, um importante testemunho do cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado do Senhor para com o seu povo, a sua herança, para com seus filhos. E quando nós olhamos Samuel fazendo menção a esta declaração, Ebenezer dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, ele deseja também, como diz em Romanos no capítulo de número 15, Paulo dizendo que tudo aquilo que foi escrito para que nós tenhamos aí o conhecimento, sejamos ensinados, instruídos, e através desse ensino, dessa instrução, tudo aquilo que foi registrado, tenhamos esperança. Eu acredito que Samuel fez a sua declaração para nos inspirar, para inspirar todos os povos, em todos os tempos, aqueles que assim se voltam ao Senhor, a depender e a confiar no Senhor. Temos aqui um lembrete que a nossa fé e a nossa trajetória de fé, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 17, que o justo viverá por fé. Então a nossa caminhada não é por aquilo que a nossa vista alcança, a nossa racionalidade ela organiza, não, a nossa caminhada é pela nossa fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ouvem as suas promessas, ouvem os seus princípios para a sua vida e tentam abraçar isso com todo o seu vigor e a sua disposição, eles estão nessa caminhada de fé, e essa caminhada de fé, ela não identifica uma caminhada vazia, solitária, mas é uma caminhada que é pautada nesta declaração de Samuel. Ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando você olha para essa frase, até aqui nos ajudou o Senhor, puxando para nosso conhecimento humano, com linguagens humanas, alguém que ajuda é alguém que está presente. Alguém que ajuda ou te ajuda a realizar uma obra, a atravessar uma temporada, é alguém que está ali, te dando apoio, amparo, te dando fortalecimento, é alguém que está junto na caminhada. Esta caminhada, nesta declaração de Samuel, ele está dizendo que não é uma caminhada solitária, mas é uma caminhada que está acompanhada pelo próprio Deus, o Deus de todas as coisas, o Criador do universo. A ajuda do Senhor em todas as circunstâncias do povo que está voltado a Ele, é uma realidade presente, não é uma realidade distante. Talvez você tenha chegado aqui achando que está sozinho, solitário, atravessando um vale, um deserto, um período difícil, uma etapa complicada. Talvez você chegou aqui achando que está nessa caminhada de fé, batalhando sozinho, porque talvez você não compartilha com muitos e não está com muitas pessoas ao teu lado, fisicamente falando. Mas aqui eu venho te dizer que o Senhor que te trouxe até aqui, o Senhor que está te sustentando, o Senhor que te deu uma disposição para se reunir neste ambiente, Ele está junto contigo para te ajudar, para te amparar em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E aqui quando nós falamos e identificamos essa confiança que nós devemos dedicar ao Senhor, ela não é baseada em um otimismo cego. Não, ela não é pautada em algo irreal que alguém inventou. Essa confiança, ela é pautada em um relacionamento com o Deus que nós servimos e que o Deus que é
fiel para nos acompanhar em todas as nossas trajetórias. Para que nós desfrutemos desse relacionamento presente do Senhor, nós precisamos estar com Ele, andar com Ele. E o texto que eu comecei a ler, diz a Bíblia que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, ela não estava entre o povo e o povo ficou angustiado. O versículo de número 2 diz que o povo lamentava, o povo de Israel, toda a casa de Israel lamentava após o Senhor, porque a Arca da Aliança, que simbolizava o ponto de contato, o acesso, aquilo que o povo, quando tinha que falar com Deus, se encontrar com Deus, o símbolo da presença de Deus era a Arca da Aliança. E diz a Bíblia Sagrada que diante daquele lamento do povo, daquela contrição do povo, 20 anos a Arca da Aliança não estava entre o povo. Vocês lembram que por causa da irresponsabilidade, por causa da falta de coerência do sacerdote Eli, juntamente com seus filhos rebeldes que se deitavam com as mulheres no pátio do templo, houve toda aquela confusão, houve toda aquela falta de coerência dentro daquele sistema religioso. Nós percebemos que a Arca da Aliança foi tomada e a Arca da Aliança no meio do povo não estava mais e o povo começou a lamentar. Só que Samuel se levanta como uma voz profética, sacerdotal, como um juiz, o último juiz, que era usado por Deus para direcionar a atenção do povo para o seu Deus, para o Senhor. Ele diz: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e vocês tomarem uma atitude de tirar os deuses de entre meio de vós, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servir a Ele, o Senhor vos livrará da mão dos filisteus. Porque essa era a promessa para o povo de Deus. O povo de Deus, intimamente ligado ao Senhor, ele sempre desfrutaria do livramento do Senhor. Toda vez que o adversário se levantava contra o povo de Deus, ele não se levantava contra o povo em si. Toda vez que ele se levantava contra o povo de Deus, e esse povo estava com a sua vida convertida, com a sua vida ligada, com a sua vida à semelhança de um galho ligado na videira, totalmente, intimamente ligado ao Senhor, ele se levantava contra o próprio Deus. Nós temos um exemplo disso no capítulo de número 9, de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele foi em direção a Damasco, e por ali ele estava levando cartas de autorização das autoridades da época, para que caso encontrasse alguns do caminho, diz a Bíblia, que eram os crentes, que eram os cristãos, que eram aqueles que haviam entregado a sua vida a Cristo e pregavam o Evangelho, diz a Bíblia que ele levou cartas de autorização para prender, para encarcerar. O próprio Estevão foi morto, aquelas testemunhas que apedrejaram Estevão, deixaram as suas vestes ao pé do jovem Saulo de Tarso, o perseguidor. E diz a Bíblia que naquela trajetória de perseguição, naquela trajetória de oposição, naquela trajetória de ser um opositor, um inimigo do povo de Deus, a Bíblia diz que raiou uma grande luz naquele caminho. E naquela grande luz, Saulo cai no chão por terra, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Nós percebemos que humanamente, na mentalidade de Saulo e dos seus companheiros, alguns soldados com ele estava perseguindo crentes fracos, sem condição de se defender humanamente falando, que não carregavam espadas, escudos humanos, mas existia um Deus que estava acompanhando toda a trajetória daqueles crentes que estavam no alvo da perseguição de Saulo. Saulo cai no chão cego, sem enxergar mais nada, e diz: Senhor, quem és? Aí ele declara, e isto que eu estou dizendo para vocês vai basear claramente a minha fala, dizendo: eu sou Jesus, a quem
tu estás perseguindo. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, na verdade está se levantando contra o próprio Deus. Toda vez que o adversário tentar semear alguma coisa para destruir, tentar lançar um laço do passarinheiro, tentar lançar uma situação para destruir a tua família, na verdade ele está se levantando contra o próprio Deus. Quantos entendem esta verdade? Quantos entendem? Você é o povo de Deus. Levante a tua mão assim. Você é a igreja do Deus vivo. Vocês são os filhos de Deus. Existe um cuidado protetivo do Senhor. Existe um levantamento da parte de Deus de cada passo que você dá. O Senhor Deus vai continuar cuidando de ti, dos teus. O Senhor Deus, à medida que você se submeter à vontade de Deus, Ele vai continuar cumprindo a sua palavra. Ele vai continuar cumprindo as suas promessas. Só quem acredita que tem promessa de Deus, dê o seu melhor glória para Ele. Exalte o nome do Senhor, celebre a Ele, porque Deus está cuidando da sua igreja. Diante do posicionamento da fala do profeta enfática sobre o povo, vocês precisam se converter, se voltar, e isso implica, diante de Deus, em vocês retirarem todo tipo de idolatria. Versículo 4 diz a Bíblia que os filhos de Samuel arrancaram de si, tiraram do meio deles os balins e os astarotes e serviram ao Senhor. Ou seja, se dedicaram ao serviço do Senhor, se posicionaram na posição de servo. E toda vez que nós identificamos a palavra servo, serva de Deus, ela tem o seu sentido tanto no hebraico quanto no grego. Uma palavra voda, ou doulos, ela identifica um escravo. E um escravo, como assim nós entendemos, se você for estudar, ele não é regido pelas suas próprias vontades. Um escravo, ele não faz o que quer. Um escravo, ele não anda do jeito que quer. Ele é regido pela voz do seu Senhor. Ele é regido pela autoridade do seu Senhor. Quando os filhos de Israel arrancaram os balins, a qual eles estavam aí se dedicando, e colocaram ao serviço do Senhor as suas vidas, eles estavam dizendo: Senhor, a partir de hoje nós não vamos fazer mais do jeito nosso. A partir de hoje não é mais a nossa vontade que vai prevalecer. A partir de agora, Senhor, para que o Senhor continue cumprindo as tuas promessas nessa nossa trajetória de fé, a partir de hoje vai ser do teu jeito, da tua forma, da tua maneira. Quantos entendem que devam se submeter ao Senhor? Os teus relacionamentos devam ser ligados a Deus. O teu ministério obreiro da casa do Senhor deve ser regido pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, por aquilo que Deus declara acerca desse ministério que Ele te entregou. E essa palavra, nós identificamos servos, a voda ou doulos, ela identifica um escravo. E às vezes você esteja pensando: mas não, nós somos livres hoje. Mas é no sentido espiritual. Toda vez que alguém, ele tinha uma grande dívida entre os judeus, e a lei estabelecia isso, ele se entregava como escravo. Podia ser dos seus próprios irmãos. Mas existia um tempo para que essa escravidão, diante da lei do Senhor, tivesse um fim. Era o ano de despedir todo mundo livre, o ano do jubileu, me parece que é. E quando chegava esse tempo, a lei dizia que toda a dívida era perdoada, o escravo era livre, as propriedades eram restabelecidas, e assim eles tinham a liberdade. Mas tu já pensou? Se fosse um desses rapazes que chegasse na minha casa, me devesse uma grande dívida e falava: ó, a partir de hoje eu quero ser teu escravo porque eu te devo. E aí assim, e eu tivesse aí outras escravas, né? Não eram minhas filhas, não. Tivesse outras escravas trabalhando para mim, jovens também, que vieram para trabalhar para mim por causa de dívida, tá bom? E aí eles ali, ó, juntamente com as outras escravas da minha casa, eles contraíssem um relacionamento matrimonial. Em 7 anos dá para fazer muita coisa, dá para casar, dá para ter filhos. Aí construíram uma família, estava vivendo debaixo do senhorio desse dono deles por um tempo determinado, tranquilo, constituíram uma família e tudo mais. Chegou o ano de ser livre. Aí eu dizia: ó, Alejandro,
Paulão, Isaac, vocês podem ir embora. Mas vocês casaram aqui, tiveram filhos aqui. Então, do jeito que vocês chegaram, sem nada, ó, pode ir embora sem nada. Mulher e filho vai ficar aqui. Vocês chegaram sem nada, vão ir sem nada também. Eles que não são bobo, coisa nenhuma, vai dizer, não, eu prefiro viver como escravo do que perder minha família, que eu construí tudo aqui, eu vivo bem, tu me trata bem, né? De vez em quando faz um churrasquinho para nós, talvez assim. Acontecia, é uma mentalidade minha. O que eles tinham que fazer diante da lei? Eles tinham que pegar, ir diante do seu Senhor e dizer, não, eu não quero sair. Eu quero a partir de hoje, por toda a minha vida, me submeter ao teu senhorio. Eu quero ser escravo para sempre por toda a minha vida. Porque eu estou vivendo bem, eu construí aqui uma família e eu não quero sair. Eu estou melhor aqui. Ele pegava e diante da porta e ali na sovela e tinha que furar. O escravo da orelha furada. Com essa atitude ele estava dizendo, ó, a partir de hoje eu voluntariamente tomo a minha decisão de não sair mais da casa do meu Senhor. A semelhança desse escravo da orelha furada, que por decisão própria se submete ao senhorio do Senhor e não quer ser livre, por decisão própria, é eu e você. Quem é que te obriga a estar debaixo da potente mão de Deus sujeito? Quem é que te obriga a ser um servo de Deus? Tem alguém aqui obrigado a servir a este Deus? Eu acredito que não, porque se tiver, daqui uns dias não vai permanecer, porque a nossa entrega ao Senhor é uma entrega voluntária, porque nós sabemos que na casa do Senhor existem regras, existem leis, mas existem também a segurança da mão poderosa do Senhor. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Levante a tua mão assim. Não saia de debaixo da proteção de Deus. Não saia de debaixo do cuidado do Senhor. Deus está para cumprir promessas sobre a tua vida. Labacante, onaia, sébia. Satanás tem preparado pratos lá fora, mas o Senhor me autoriza a te dizer, estou eu quebrando laços, estou eu quebrando grilhões, porque tenho obras a realizar na tua vida. Só quem acredita no poder deste Deus, que conhece todas as coisas, adore a Ele nesta noite. Diante desse posicionamento, o povo foi cultuar, foi se congregar, porque o inimigo está aí à porta, o diabo, o nosso adversário, andando ao redor. Samuel disse, preparem-se, congreguem-se em Mispa, tirem água, derramem perante o Senhor, jejuem aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E Samuel foi julgando cada causa, porque ele era juiz também, diante dos filhos de Israel em Mispa. Diz a Bíblia Sagrada que os filisteus ouviram que eles estavam juntos em um só lugar. Os adversários ficaram sabendo que eles estavam reunidos, acampados ali em Mispa. Mas eles estavam reunidos e a reunião deles era em torno do Senhor dos Exércitos. Diz a Bíblia Sagrada que ouvindo seus adversários, os maiorais dos filisteus, eles enviaram tropas para ali, se congregaram em Mispa e subiram contra Israel. Os filhos de Israel, acredito eu, menos preparados, com desvantagens humanas no seu exército talvez, os filisteus vindo, eles temeram muito, porque eles, humanamente falando, eles não estavam mais preparados, eles estavam temerosos com o adversário. Mas louco é o adversário que vem contra o povo de Deus, quando esse povo está cultuando, adorando, servindo a Deus, se dedicando aos propósitos do Senhor. Louco é o inimigo que se levanta contra esse povo. Diz a Bíblia Sagrada que diante desse temor, desse medo dos filhos de Israel, eles apontam para o profeta Samuel e diz, Samuel, não cesses de orar por nós. O Senhor está orando já por nós, está clamando ao Senhor, mas não interrompa, continue, dê continuidade a esse clamor ao nosso Deus, para que Ele nos livre da mão dos filisteus. A mão dos filisteus, ela vem contrária a nós. E diz a Bíblia que Samuel pega o cordeiro e ali renova a aliança com os filhos de Israel, e o Senhor dá ouvidos a Samuel.
Andará sui que perde a canjoná sui que menevasti. O lamanchui que pere a manto na recebe arabacai. O Senhor está ouvindo orações de pessoas. E nesta noite Ele não só ouviu, como conhece toda a tua estrutura, mas Ele está atentando para resolver uma questão, diz o Espírito Santo de Deus ao meu coração. O renovo da aliança já é uma realidade na tua vida. Sinta o refrigério da parte de Deus, estabelecendo a tua vida de espiritual com o Senhor. Deus nesta noite está te entregando algo novo, diz o Senhor. Recebe a presença do poderoso Deus intervindo nessa área da tua vida. Deus não reúne o seu povo em vão. A presença de Deus está no nosso meio. Quantos desafios você vai enfrentar essa semana? Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o Deus que te ajudou até o dia de hoje é o Deus que vai estar acompanhando a tua trajetória e vai continuar dando vitória. Renove a tua aliança diante de Deus, porque Deus tem obras extraordinárias para fazer diante do seu povo. Só quem acredita neste Deus todo-poderoso, exalte o nome dele nesta noite. Eu quero te dar 30 segundos para adorar. Levante as duas mãos e diga glória. Levante as tuas mãos e diga aleluia. Porque existem muitas setas malignas sendo quebradas nesta oportunidade. Porque enquanto o povo se congrega para adorar a Deus, sacrificando a sua vida, Deus está trabalhando, Deus está visitando, Deus está estabelecendo, Deus está preparando o ambiente, Deus está abrindo porta, Deus está curando, Deus está renovando, Deus está batizando. Vai recebendo, vai cultuando, vai cultuando. Nós estamos congregados hoje aqui. Existe um Deus poderoso que está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite. Uramantui que peri abandona sui de manto na recebia. Meu Deus, sim, Espírito Santo de Deus. Andia sui que aparra basuramancho e derras. Teu coração queima pelas palavras do Senhor, porque só Ele te sabe quão difícil tem sido esses dias. Andia sui que peria bacanjunanai. Mas o teu Deus te toma pela mão. Andiocanjonai a sébia e diz: um novo tempo da minha presença está chegando. Anhasui, a estação está virando. Olabracanjuri arabacando, o inverno está passando. A estiada sui que perde está chegando. O Espírito Santo de Deus vai prover um tempo de cantar no meio dos teus. O iabacanjonai a sébia, recebe a graça de Deus, recebe a autoridade de Deus, recebe a palavra do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Deus trovejou. Imagina, um Deus trovejando contra os adversários. Enquanto nós cultuamos ao Senhor, servimos, mantemos a nossa aliança, Deus está cuidando de todas as coisas. Samuel enfatiza aqui o princípio bíblico que se o povo de Deus espera ter dele proteção e libertação, deve primeiramente voltar-se a Ele, como eles fizeram aqui, se submetendo ao serviço do Senhor. Irmãos, nós não podemos servir a Deus sem servir aos homens. Não existe isso. Toda vez que você vê alguém dedicado, e isso eu escutei logo quando eu era novo convertido, filho do pastor de Nova Brasilândia, pastor Sidney, o Maico, lá do templo sede de Vilhena. Ele era músico da orquestra na época, e na época eu servia como diácono, lá na sede. Eu era daquele diácono que chegava na igreja 6, saía do frigorífico, já era mais, quando era dia de semana, saía no frigorífico 5:30 da tarde, trabalhava o dia inteiro desossando. Minha esposa está aí de prova, chegava em casa, jantava, descansava um pouco se dava tempo, mas 6 horas estava na igreja. E o meu pastor José Chesma, quando me separou para cooperador, ele disse: tu chega, ora uns 45 minutos e 15 para as 7,
abre as portas e fica na porta esperando os irmãos, com aquele sorriso colgate. Foi assim que eu aprendi. E quando dava lá pelas 10:06, eu chegava na igreja, independente se era na congregação, que eu estava congregando, ou na sede. Tinha as chaves, chegava, e 6 horas estava orando, 45 minutos de oração. 6:15, abri as portas, naquela época a igreja já era climatizada, e ali cumprimentava os irmãos que vai chegando. Quando era domingo, a orquestra, 6 horas, 5:30 já estava por ali, se organizando para ensaiar, para tocar no culto à noite. E esse irmão, o irmão Maicon, naquela época, o músico Maicon, jovem, ele falou: Alexandre, ó, meu pai, ele é obreiro, e eu já acompanho aí, desde o meu nascimento, praticamente, muitas situações. Eu não conheço ninguém que se dedica à obra de Deus, servindo a igreja do Senhor, que Deus não cuide dele em detalhes. E eu tenho provado disso a minha vida toda de crente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você vê alguém que se destaca no serviço e nos interesses de Deus, que principalmente e primariamente é cumprir o ID, alcançando vidas para o reino de Deus, tirando os pés daqueles que andam a passos largos para o abismo. Toda vez que você vê alguém dedicado na obra, você vai perceber que o cuidado de Deus é especial sobre ele e sobre a sua casa. Isso está escrito. Quando você vê alguém relaxado, que só cuida dos seus próprios interesses, só quer saber de ser um sanguessuga, quero, mas não me dou, não transmito nada, não sirvo para nada para os interesses de Deus, você vai ver que ele vai quebrar a cabeça em muitas coisas, vai ter muita dificuldade, né? Não estou falando sobre salvação, mas eu estou falando sobre um cuidado especial daqueles que estão congregados no bom serviço do Senhor, que a cada dia renovam a sua aliança, que a cada dia têm expectativas nos interesses do Senhor. Porque tem muitas pessoas que já levantaram, não Baalins ou Astarote, como era o caso aqui, mas levantaram muitos ídolos e estão colocando o primeiro lugar na sua vida no materialismo, no hedonismo, naquilo que satisfaz as suas próprias vontades, e já não desfrutam e não podem declarar essa frase que aqui está: até aqui nos ajudou o Senhor, porque nem todas as áreas da sua vida o Senhor pode compartilhar com ele ou com ela. E você vai analisando a tua vida aí. Você pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor, ou seja, Deus esteve presente comigo em todas as situações. Samuel identificou isso na vida do povo, e há alguns que experimentam esse até aqui nos ajudou o Senhor, em Deus mostrando para eles o resultado das suas escolhas erradas. Deus é tão bom conosco, que quando nós não estamos no trilho do Senhor, Ele nos mostra as consequências, e feliz é aquele que diante das escolhas erradas que faz, e diante da alerta de Deus, dos resultados que está colhendo, pede misericórdia, pede perdão, pede: Deus, me dá uma segunda oportunidade. Deus, eu estava indo na verdade para longe, para Tarse, mas agora eu estou aqui na barriga desse peixe, é igual um abismo. Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade a mais, eu vou segurar. Jonas! Existem pessoas aqui que estão fora do roteiro de Deus. Existem pessoas que só vão diante do trilho do Senhor quando estiver na profundeza de um abismo que ninguém mais consiga tirar. Mas o Espírito Santo nesta noite está dizendo para aqueles que têm ouvido: seja sensível à voz de Deus, renova a tua aliança hoje. A igreja levante a mão assim, me ajude a orar neste momento, que na oração da igreja vai cair cadeias infernais, todo tipo de escamas, insensibilidade espiritual, nesta oração vai cair. E esta semana, diante deste clamor que nós vamos levantar, levanta a tua mão e vai orando, diga: Deus, revela mesmo, Deus, abre os olhos mesmo, Deus, revela a tua obra mesmo na vida dele, na vida dela, na minha vida.
esta semana, Rabacantionaia Sébia, diante da oração desta igreja, o Labacant, Deus vai te mostrar coisas que você ainda não está enxergando, mas Deus vai te dar clareza, mas a responsabilidade de posicionamento é teu, diz o Senhor. A igreja ore, maravilhoso Deus. Vai trabalhando, olha os crentes, Pai, confiando que nós devemos, à semelhança de Samuel, estar clamando, estar pedindo a Ti incessantemente, para que a Tua obra seja feita, não só na minha vida, mas na vida deste homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, na vida dessa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Samuel, diante do pedido do povo, foi orando. Então me ajude a orar nesta noite. Me ajude a clamar a graça, a grandeza, o poder de Deus. Há poder na tua voz, há poder na tua oração, regidos pela palavra de Deus. Nós estamos aqui orando, clamando a Deus. Deus está trabalhando nesta noite. Oh, aleluia. Ulamantui que peria managasura mandui derras. Sirva a Deus. Se envolva mais com os interesses de Deus. E quando eu digo se envolva mais com o interesse de Deus, eu digo em todas as demandas que Deus te colocou. Com a tua família, com a tua casa, com o ministério que Deus te deu, diante da sociedade que precisa de um testemunho vivo da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Deus quer te usar em todos os lugares que você está se deslocando hoje, pela misericórdia de Deus. Se você deseja desfrutar da proteção e libertação do Senhor, nós devemos nos voltar a Ele de todo o coração, e rejeitar toda forma de idolatria e sinceramente agradar ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Olha, Paulo foi enfático em orientar a igreja: pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus. Versículo de número 2, ele diz: e não vos modeleis, e não vos conformeis, e não sejam formados, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, este mundo, sistema que se opõe a Deus, governado pelo Satanás, governado pela natureza caída do homem natural, sem a regeneração, sem o Espírito, contrário à vontade de Deus, não deva ser modelo para vocês. Vocês devam se modelar na forma de Deus. Não se modelem, não se conformem com este mundo. Aí a orientação, ele continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Todos que sinceramente desejam agradar a Deus serão objetos do cuidado, da bênção, do apoio, do amparo de Deus. Veja o que diz lá. Nós já estamos finalizando o Êxodo, capítulo de número 23. Olha só que riqueza de texto, irmãos. Eu estava meditando agora à tarde. Estava mal agora à tarde, quase não conseguindo ler. Não sei se eu estou com um problema de vista ou a angústia estava grande. Mas agora de tardezinha, o Senhor me deu essa inspiração de estudar esse texto. 23 e 22 do livro de Êxodo diz assim, ó: mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizerem tudo quanto eu disser. Olha só que promessa: então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Capítulo de número 20 de Deuteronômio, versículo de número 1 a seguir. Deuteronômio capítulo de número 20, versículo 1. Olha só, quantos de nós não saímos, a peleja, a batalha, e intensamente lutamos. Olha que promessa.
sobre leis de guerra. A epígrafe é leis de guerra. Nós não temos guerras físicas hoje, mas temos guerras e batalhas intensas todo dia, em todas as áreas que atuamos. Mas aqui, ó o princípio: quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Vai pensando aí, qual é o teu inimigo hoje? A tua maior dificuldade, a tua peleja diária. E vires cavalos. Talvez ele tá bem equipado. Ontem eu preguei lá na festividade em Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Boas ferramentas de guerras é o cavalo, né? Equiparado com a carruagem. Toda vez que o cavalo vinha equipado, o adversário já tinha um impacto psicológico. Nossa, esse exército vem preparado mesmo, hein? E já vencia naquela questão. Mas aqui o Senhor está dizendo, ó, quando saíres a peleja contra os inimigos, e esses inimigos tiverem cavalos, depois você dá uma lida lá em Jó 39:18 a seguir, ele vai falar sobre cavalo que não teme a batalha, que relincha, que ele é bonito na sua fisionomia, né? E quando ele vai para a batalha, ele não teme a espada, e assim vai. Quando você vê o inimigo com cavalos e carros, e povo maior em número que tu, talvez você se sente um gafanhoto, né? Quem sou eu tão pequenininho diante dessa demanda tão grande? Ó, esse pequenininho na mão do Deus Todo-Poderoso faz um estrago. Deles não terás temor, não tenha medo não, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, olha só as instruções pontuais da época, vinculado à vida religiosa do povo, vinculado, porque não dá de desvencilhar, irmãos. O grande problema teu, tá? O grande problema teu é quando tu quer desvencilhar. Não, igreja, é lá. A minha vida pessoal é outra coisa, né? Tem uns que dizem, eu sou crente, mas o meu braço não é. Assim vai. Eles querem ter uma duplicidade. Não existe isso, irmão. O crente, ele é crente aqui, ele é crente em casa, ele é crente no seu papel em casa, no seu papel no trabalho. O crente é crente em todo lugar. Olha só a especificidade quando eles iam para a peleja. E será que quando chegardes à peleja, o sacerdote, ó, líder religioso, o pastor local, né, se adiantará e falará ao povo, vem orar na semana, olha quantos horários tem. É assim que ele falava, né? Tem o horário das 5 da manhã, meu Deus, tem o horário da noite, tem o horário das irmãs. É isso que o sacerdote falava, né? Se fosse hoje, né? Vem para a escola dominical, alarga esse sono um pouco no domingo. É isso que o sacerdote quer vitória, mas não quer se submeter à orientação, aí. É mais ou menos isso que ele falava. E dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegai a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante dele, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Que coisa extraordinária esse texto, né? Versículo de número 5. Versículo de número 5. Então os oficiais, é até o 4 mesmo, irmãos, a nossa proposta. E para finalizar, eu quero ler com vocês Josué. E aí nós finalizamos e eu oro por vocês e com vocês. Capítulo de número 1. Versículo de número 5 a seguir. Josué capítulo 1, versículo 5 a seguir. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não te deixarei. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nem te desampararei. Responsabilidade e promessa de Deus. Mas olha o versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Delas não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas onde quer que andares, não importa o lugar, vai regido pela minha lei, pela minha palavra, pela minha vontade. Verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Verso 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para que essa presença fiel de Deus esteja conosco, nos amparando, nos livrando, nos dando vitória, nós precisamos casar esse texto com o texto de Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho uma ordem para vocês: vão, façam discípulos de todas as nações, ensinem eles a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e olha a promessa: até aqui nos ajudou o Senhor, e eis que estou convosco. Vamos repetir? E eis, bem alto, irmãos, e eis, todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos bem alto, vamos colocar de pé. E eis que estou. Irmãos, a presença de Deus, fiel e poderosa, nessa caminhada de fé, para que nós possamos declarar sempre: até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse contexto de guerra, de luta, de batalha, sempre cantar a vitória da parte de Deus, nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos ter como alvo as vidas ao Senhor. Vamos parar de olhar para muita coisa que vai ficar por aqui e vamos potencializar na vontade de Deus. Que tudo que Deus te deu hoje para você ser um bom mordomo possa ser potencializado para encaminhar alguns para o céu de glória, para discipular algum, para fazer alguns discípulos. Quem é que não gosta de andar bem acompanhado com alguém que é mais forte, mais poderoso? Você tem a presença do Deus Todo-Poderoso, mas você precisa renovar a tua aliança no sentido dos interesses de Deus, pelas pessoas, pelas vidas. Falar em pessoas e vidas, alguém quer reconciliar e aceitar Jesus hoje aqui, diante desta palavra? Nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém quer aceitar a Cristo como seu Salvador? E quer provar dessa presença, acompanhando a tua trajetória, as tuas decisões? Alguém? Se não tiver, nós vamos orar, pedindo a Deus uma boa semana, para que o Senhor continue nos ajudando. Quantos precisam da ajuda de Deus? Vamos orar comigo nesta noite? Pai, diante da tua presença, diante daquilo que o Senhor colocou em nossos corações para expressar, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos reconhecer o teu cuidado, Senhor. Senhor, muitas pessoas passam por nós, muitas pessoas, Pai, em tempos difíceis nos abandonam, largam. Muitas pessoas só querem a semelhança, Pai, do pródigo que estava, Senhor, com recurso, com a herança, desfrutando de vários amigos, Pai. Mas quando dissolveu-se tudo, quando, Senhor, tudo se acabou, muitos o abandonaram, ele ficou, Senhor, à margem da sociedade, desejando até comer as bolotas dos porcos, Pai. Mas nós, Senhor, temos ciência de que a promessa do Senhor de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos é uma realidade, Pai. As pessoas passam, o mundo passa, muitas pessoas nos abandonam, nos deixam, algumas deixam saudade porque partiram e descansaram no Senhor, mas a tua presença, Pai, é que faz toda a diferença. É a tua presença que vai nos dar, Senhor, sabedoria para saber lidar com a prosperidade. É a tua presença que vai dar sabedoria aos jovens, adolescentes,
para saber lidar com essa fase. É a tua sabedoria que vai saber lidar, Pai, no dia da adversidade, quando os idosos, Pai, chegam à idade, Pai, e as forças já não têm. Meu Deus, é a tua sabedoria que vai fazer nós lidar, Pai, em nossos relacionamentos familiares. Meu Deus, a tua presença, Pai, é essencial para que nós prosperemos, alcancemos vitória e caminhemos ao céu de glória. Continua abrindo o nosso entendimento para que as tuas palavras possam achar guarita. Continua dando uma boa semana, Pai. Continua estabelecendo os teus propósitos. Continua ampliando os horizontes. Continua salvando, curando, libertando, encaminhando vidas ao céu de glória. Continua mobilizando, Pai, servos e servas do Senhor, dispostos, Pai, a servir e a dedicar a sua vida a Ti, Pai. Assim, Senhor, nós oramos pedindo uma boa semana, em nome e para a glória de Jesus. Quais confirmam dizendo?